Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, na tela da NTV. Você sintonizando aí na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na nossa página NTV Patos de Minas, no aplicativo, no seu smartphone aí. Baixe o nosso aplicativo, fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Vamos agradecer também a nossa enorme audiência através do nosso site. O Mais Saúde de hoje está para lá de especial. A gente vai trazer assuntos importantes, levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado participar com a gente, tá bom? Bom, o nosso assunto de hoje a gente vai falar sobre os danos provocados à visão pelo uso de smartphones. Você que fica ali, ó, com contato direto na telinha, no seu smartphone, no seu notebook, né, no seu aparelho, isso pode causar danos aí à sua visão. E a gente vai falar com o Dr. Gabriel, que é oftalmologista. No programa de hoje a gente recebe também o doutor neurologista Thales Henrique e a gente vai falar sobre demência frontal. É isso. O programa de hoje está para lá de especial. Aqui você já sabe, o consultório está aberto. Participe com a gente porque aqui a consulta é grátis. Antes da gente trazer aqui o nosso primeiro convidado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Apollo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa. Olha que maravilha esse arranjo de croton. Lindo, belíssimo, viu, gente? É natural. Você vai encontrar na Floricultura Apollo. O endereço está aí na sua tela, fica na Major Gotti, no coração de Patos. O telefone é o 3822-2200. Um abraço para Lurdinha e toda a família lá da Apollo Floricultura, sempre prestigiando aqui o nosso programa. Para você que está aí do outro lado prestigiando a gente, participe. O telefone vai aparecer, já está aí o nosso WhatsApp na sua telinha. Para você mandar a sua pergunta, fique à vontade. O programa é feito juntinho aí com vocês. E aqui você já sabe, o nosso bordão. Volta a repetir, a consulta é grátis. Temos o prazer e a honra de recebê-lo, ele mais uma vez aqui no nosso programa, sempre muito prestativo e simpático para responder as nossas perguntas, o oftalmologista, o Dr. Gabriel Vilela. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, mais uma vez, prazer revê-lo. Prazer, eu que agradeço pelo convite, sempre uma honra estar aqui. E é isso, a gente já deu um spoiler aqui, o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre problemas que podem causar esse contato direto, né, contínuo e próximo com os aparelhos eletrônicos. No caso aí mais frequente são os smartphones. Esse contato direto com a luz ali no aparelho celular, né, pode realmente prejudicar a nossa visão, doutor? Então, a gente, principalmente depois da pandemia, nós vimos aí um boom crescente de problemas oculares causados pelo uso excessivo tanto de computador, né? A criançada ficou estudando muito tempo online, em computador, e o smartphone. O smartphone é um pouquinho mais maléfico do que o computador, porque trazemos ele muito próximo ao rosto e realmente tem trazido muitos problemas aí em geral, para a criançada, para os adolescentes, tá? E o desenvolvimento de doenças como a miopia, né? Vamos lá, problemas de vista. Já pode, doutor, já ir citando algumas doenças aí prejudiciais pelo excesso aí do uso desses aparelhos. Então, principalmente os jovens é a maior causa de miopia, né? Quanto mais a gente traz o celular aqui para o rosto, mais a tendência de a gente forçar algumas musculaturas do olho e então o olho sentir que, poxa, estou precisando de uma visão melhor para perto, então vai surgindo a miopia. Só que assim como vai surgindo a miopia, a visão de perto às vezes até melhora, mas a de longe piora muito. Então, como principalmente na pandemia aí nós observamos aí nos consultórios ter aumentado muito, né, o número aí dos pacientes que tinham vindo antes, não tinha problema nenhum, chega com, às vezes, já um alto grau de miopia. Às vezes já começa com uma miopia. É importante falar sobre isso, que quando falava de miopia, há pouco tempo atrás, a gente já imaginava aí na terceira idade ter esse problema com a miopia. E o doutor aqui deixou bem claro, já na adolescência já vem afetando muito, né? Se observarmos mais antigamente, as pessoas quase não usavam óculos. Quem usava óculos era chamado de nerd, né? Porque
tá com aquele óculos, mas hoje não. Hoje, com a leitura muito frequente, muito estudo, os ambientes muito também fechados, né? Acaba fazendo a gente forçar muita visão para perto, principalmente a criançada aí hoje não brinca mais na rua, né? Tem o celular ali, jogos em celular, as redes sociais aí, isso tudo vem realmente prejudicando. No caso, a gente está falando aqui do celular, dos smartphones, mas existem outros aparelhos que trazem esse malefício, né? Antigamente, até a mãe, a avó da gente, você aí do outro lado, deve se identificar quando danavam com a gente. Olha, tá muito próximo da televisão. Tá muito próximo, exatamente. Era a televisão que era o inimigo da visão, né? Isso, e a televisão mais distante, né? Hoje não é tão mais complicado, é preocupante sim, televisão, computador, mas hoje o que mais temos visto aí é o celular causando esse malefício. Para os idosos também, você falou aí uma coisa sobre luz, iluminação. Toda tela, ela gera uma parte do conteúdo luminoso, ele é azul, e esse azul, tanto o azul como o ultravioleta, pode entrar nos olhos e causar alguns malefícios para a retina. Então, pessoas idosas também têm risco de acometimento e de uma degeneração da retina causado pelo excesso de luz. Hoje já temos até alguns óculos para prevenir, que eles falam assim, o filtro azul do óculos. Por quê? Nós já estamos pensando lá mais na frente o uso contínuo ali de celular causando degeneração em nós hoje, entendeu? Então, vamos prevenir por quê? Porque futuramente podemos ter degeneração da retina causado pelo excesso dessa luz azul. Dr. Gabriel Vilela, vamos falar então nesse viés aí sobre prevenção, existe uma lente certa que a gente, para quem não usa nenhum tipo de grau, por exemplo, existe uma lente de descanso ou de prevenção, não sei o nome correto? A melhor prevenção, na verdade, seria diminuir o uso, né? Nós temos aí algumas... que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria fala, também a Sociedade de Pediatria fala, né? Ali até 2 anos de idade seria ideal a criança não ter contato com o celular, não ter contato com telas. Infelizmente, não vem acontecendo isso, né, doutor? Não, às vezes ali a criança está ali querendo brincar, querendo ativa, né? Os pais que a gente mais vê, os pais chegando, toma o celular para ver se a criança dá uma acalmada. Isso é muito ruim. Entre 2 a 5 anos, o ideal seria ali 1 hora no máximo durante as telas, acima de 5 anos até 10, 2 horas, e acima de 10 anos, 3 horas. Mas vemos que isso não acontece, né? A gente pega adolescentes aí, jovens, usando o celular pela manhã toda, depois vai para a escola, depois volta para casa, volta a usar novamente. Então, o melhor seria a prevenção. Algumas pessoas me falam, mas meu trabalho tem que ficar no computador o dia todo. O que eu faço? Às vezes chega com sintoma de cansaço visual mesmo por ficar o dia todo na frente do computador. O ideal aí também, além dos óculos, usar óculos de descanso, que às vezes tem um pouquinho o grau que seja, já dá uma aliviada. Mas uma coisa boa seria, por exemplo, trabalhou ali 1 hora na frente do computador ou do smartphone, tirar uns 10 minutinhos ali. Às vezes eles tiram para descansar a cabeça, né? Mas aí vai pegar o celular para mexer na rede social. Não, o nosso descansar é o quê? Sair de frente da tela, sair de frente do celular, do computador, ir para alguma área externa, descansar mesmo as musculaturas dos olhos, olhar para longe. O descanso natural. O descanso natural, exatamente. Natural, sem lente. Tem gente que aí a gente vê adolescentes estudando de manhã, à tarde, à noite, às vezes tem um trabalho junto, por exemplo, com a faculdade, mas nós sempre falamos, se tiver uma oportunidade de dar algum descanso ali no período, seria o ideal. De descanso, lentes de descanso, existe alguma certa, onde que encontra, onde compra, tem que passar também, por mais que seja uma lente ali de proteção, de prevenção, deve passar pelo Deve passar doutor?
Deve passar pelo oftalmologista. Ou a gente pode comprar na lojinha. Eu tô vendo muita gente, inclusive aconteceu isso, é importante a gente falar, passar na loja de prevenção, de IPI, comprando lente para poder ter mais acesso. Isso funciona? Então, assim, o ideal seria passar pelo oftalmologista, porque para encontrar, às vezes, um pequeno grau que você tem, você não percebe. Já ajusta tudo, né? Já ajusta tudo. Você tem lá 0,25, meio, 0,75, não é um grau muito alto, mas você já coloca no óculos. E aí, para computador e celular, nós já temos os filtros que filtram a luz azul para evitar essa luz que agride a nossa retina, né? Então, a gente já consegue passar a lente específica, a gente também não tem muito controle. Hoje eles vendem na internet e tudo mais, mas a gente não tem muito controle. Será que isso tem um filtro legal mesmo? Então, tem a assim, qualidade, você tem a qualidade, um selo, um selo. Essas lentes que nós pedimos, tudo vem a garantia dela, vem tudo que tem na lente para a gente ter certeza que está usando um produto de qualidade, né? É a tecla que a gente sempre bate aqui no programa, a importância de um bom profissional como o Dr. Gabriel, que é o meu doutor também, o meu oftalmologista, do velho lá da rádio, de muita gente aqui da emissora. É por isso que a gente sempre convida ele para participar com a gente. Uma distância correta, certa, existe isso também? A gente pode usar como prevenção? Pode sim. Aqui, a leitura, a gente sempre deve permanecer para mais de 30 centímetros. Tudo que a gente traz muito perto, os nossos olhos, a tendência dos olhos é fazer isso aqui, né? E forçar uma musculatura que a gente tem dentro do olho, que faz o cristalino cada vez apertar mais as estruturas dentro do olho de acomodação e gerar poder fazer aumentar essa miopia. Então, o ideal mesmo é sempre distância um pouco mais longe, com os seus óculos sempre atualizados, né? E tentar, por exemplo, vou ver um filme. Poxa, não vou ver no celular, vou tentar ver na televisão, vou tentar ver quanto mais distante, melhor. Quanto mais distante, melhor. Muito bem. O pessoal falando aqui em smartphone, vamos pegar o nosso smartphone aqui, manter a distância também. São bons hábitos, né, doutor? Isso aí. Para o pessoal que está participando lá de casa, muita gente mandando pergunta. Você aí do outro lado pode estar participando com a gente. Mande aí através do nosso WhatsApp. E quais são os sintomas quando, doutor, que a gente percebe, Flora, realmente o contato com a luz, com os aparelhos eletrônicos está prejudicando a minha visão? Quais são os sintomas, os primeiros sinais? Então, geralmente nas crianças é até um pouco difícil, né, determinar isso, porque às vezes ela não vai falar, papai, mamãe, minha visão está ruim. Às vezes ela não tem ideia do que é uma visão boa ou uma visão ruim. Mas aí você percebe que a criança está chegando cada vez mais próximo o celular do rosto, você percebe que a criança está chegando próximo da televisão para enxergar. Ou seja, às vezes ela vai ler uma plaquinha que está lá do outro lado da rua, ela já não está enxergando mais. Muita gente chegou, ele não está conseguindo enxergar a letra da escola. E nos idosos, o que a gente mais tem que preocupar são as degenerações senis, né, que acontecem na retina. Geralmente, idosos começam a embaçar a visão, principalmente a parte central da visão, começa a ver manchas, distorções na imagem. Aí é sempre bom tá uma consulta frequente do oftalmologista para ele poder fazer o fundo de olho, olhar, ver se tem alguma degeneração ali causada pelo excesso de luz. E talvez alguns problemas que nem nós percebemos, né? Não, eu não estou sentindo nenhuma dificuldade, talvez por estar já acomodado com esses tal sintomas. Isso. É importante a partir de que idade, qual que é a hora que eu devo procurar o oftalmologista? Crianças, logo ali depois de 1 ano, principalmente se tiver algum sintoma visível, o olhinho torto, alguma coisa, é bom já passar para a gente poder ver se a criança tem grau, porque realmente a criança não demonstra, às vezes, algum sintoma muito visível. Às vezes, somente um dos olhos tem problema, isso acaba gerando outros problemas. No caso da ambliopia, onde não tem desenvolvimento de um dos olhos. Então, a criança é sempre muito bom tá avaliando desde cedo. Muito bem, tá na hora da gente ir para o nosso intervalo bem rapidinho. Você do outro lado, não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV.
Muito bem, estamos de volta na tela da NTV com Mais Saúde de hoje, trazendo aqui, batendo um papo bacana com o Dr. Gabriel Vilela, que é oftalmologista, e a gente está falando aí dos problemas que o uso excessivo aí de celulares, aparelhos eletrônicos pode trazer à nossa saúde visual. Doutor, antes da gente bater um papo sobre catarata também, é importante a gente falar sobre esse tema. Gostaria que o senhor repetisse para o pessoal que está ligando no nosso programa a partir de agora, na NTV, qual que é o recomendado, né, a faixa etária para o uso, a durabilidade do contato ali com os aparelhos eletrônicos. Olha, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria pede que até 2 anos não faça uso de nada de tela. Entre 3 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, tá? Entre 5 e 10 anos, 2 horas. E entre 11 e 18, 3 horas no máximo. Assim... Estamos falando, a sociedade recomenda de oftalmologia. Eu sei é muito difícil, né? Como é que faz? A criançada hoje já nasce com o smartphone na mão, já tem que ver, né, a telinha ali com o desenho preferido. Eu falo isso porque assim, a sociedade de pediatria às vezes já fala de outras formas, mas aí já vem outros fatores que não é só o dano à visão, né? Problemas de sono relacionado ao uso de telefone, agitação. Então, tem vários comportamentos da criança também que muda com excesso. Então, assim, eu estou falando da parte oftalmológica, sim, mas também temos que sempre estar avaliando. Hoje a criançada está muito em uso, às vezes deixa de estudar, essas outras coisas todas aí. Mas é importante a gente usar isso aí como prevenção e alerta para quem, aí, para os pais, né, que acompanham o nosso programa. Doutor, vamos falar de catarata, está sempre em pauta. O que é a catarata de fato? A gente ouve muito falar sobre isso, mas que a catarata atinge só a terceira idade? Como é que funciona? O que é de fato? A catarata, ela atinge, assim... maior escala a maioridade, mas temos pacientes jovens que tenham, às vezes até nasce, mas aí o idoso que tem que tá sempre em cuidado aí para... Hoje a gente vê que a maior parte de cegueira aí do mundo é causado pela catarata. E é algo reversível. Muita gente fala assim, não, minha visão tá turva porque é a idade mesmo, chegou... E não vê que tem uma possibilidade de melhorar a visão, né? E hoje as melhoras são muitas, as tecnologias que nós temos para melhorar isso são muito boas. O lado bom da tecnologia, né? A gente está falando do lado negativo que prejudica a visão, mas tem um lado bom também, né, doutor? Isso, então assim, muita gente depois eu falo, sua visão tá ruim. Eles olham, não, mas está ótimo desse jeito. Ele não está vendo quanto que ele está perdendo de visão, porque aquilo... aconteceu tão aos poucos que para ele está normal. Quando às vezes ele parte para cirurgia, melhor fala, nossa, eu não estava vendo, era quase nada, né? O que é a catarata? Explica aí para o pessoal de casa. Óbvio que a maioria, a grande parte, já ouviu falar sobre catarata, tem alguém próximo ou na família, mas o que é? É uma membrana, é uma pele, ofusca a visão? Nós temos o cristalino, que é uma parte de dentro do olho, é uma lente natural que nós temos dentro do olho, que essa lente, com a idade, ela vai sofrendo uma degeneração e vai perdendo a transparência. Ela vai sofrendo uma degeneração e perdendo a transparência. Como o nome dela fala, ela é cristalina, ela é transparente. E quando ela se torna opaca, a gente tem aí a catarata. Então, nós temos que retirar a catarata, que é essa perda da transparência do cristalino. Nós temos que fazer a remoção e colocar uma lente dentro dos olhos, que é a lente intraocular. E essa lente ela vai devolver a transparência e pode, em alguns casos, né, se planejado direitinho, colocação de boas lentes, essas coisas, pode até vir a tirar o grau para longe. Hoje em dia também temos lentes que tiram o grau para longe e para perto. Então, sim, a tecnologia tem trazido aí... para o pessoal aí, como eles falam, na melhor idade, né? Esses benefícios de às vezes ficar até livre dos óculos. Muito bem, doutor. E quais são os sintomas? Quando que a gente percebe, fala, não, eu estou partindo para ter aí, para tal catarata?
o ofuscamento da visão, a perda da nitidez ali, das cores, às vezes letras que você lia ali para longe já não lê mais, né? Então a visão vai ficando turva e em alguns casos a pessoa tem a perda total da visão, né? Aí ela já passa a não enxergar mais nada. O ideal não é esperar chegar nesse ponto de cegueira mesmo. Nós vemos muitos casos que chega para a gente depois de estar completamente cego, né? E não estou enxergando aqui dessa vista. Vai ver, tem uma baita catarata. Atinge sempre um olho só, uma visão? Geralmente são os dois? É bilateral, mas tem alguns casos sim que atinge mais um do que o outro, às vezes um é maior, né, do que o outro. Assim, mas a maioria é bilateral. Ela está evoluindo junto com o processo de envelhecimento, né? Hoje a gente nem considera mais a catarata como uma doença, mas sim um processo de envelhecimento. Eu acabo falando para meus pacientes, assim como nós aparecemos o cabelo branco, as rugas, a catarata vem aí também, sabe? Então é um processo normal. Tem gente que fala, nossa, não, isso não pode acontecer comigo. Mas é uma parte normal, a população está ficando cada vez mais idosa, o pessoal está aí passando para 80, 90 anos, 100 anos de idade, aí a medicina está trazendo isso para a população e junto vem naturalmente isso. Nós não temos que pensar que é uma doença, um problema grave. Não, isso é um problema totalmente... Hoje não mais, né? Hoje não mais. Que antigamente a gente vê aí os nossos antepassados aqui, nossa, tô com catarata e vinha até a cegueira, né, doutor? Cegueira, porque não tinha tecnologia, né? E a informação. Não, a tecnologia é totalmente diferente hoje em dia. O medo que as pessoas tinham, elas não precisam ter mais. Antigamente dava ponto no olho, o pessoal ficava com a visão ali tampada dias e dias. Hoje não, hoje faz a cirurgia, já sai da cirurgia. Vamos falar sobre isso e quando tem o diagnóstico da catarata. No início, né? A gente está falando aqui no início. Existe um tratamento, algum medicamento ou algo que a gente possa fazer que não agrave ou é somente a cirurgia? Então, o tratamento definitivo da catarata é a cirurgia. Porém, nos estágios iniciais da catarata, nós esperamos o tempo até que ela se torne uma catarata madura, boa para fazer a cirurgia. Quando já está ali atrapalhando... Catarata boa. Quando já está atrapalhando um pouco, entendeu? Então, quando ele começa a atrapalhar o dia a dia do paciente, a gente já tem a indicação. Nós não esperamos, não gostamos de esperar a catarata que ela fique hipermadura, que ela já se torne uma cirurgia muito mais complexa, o olho sofre mais da cirurgia e também atrapalha o dia a dia do paciente. Como é feito, né? Essa cirurgia? Demora muito tempo? É indolor? Quanto tempo? Porque a gente está falando tanto da tecnologia a favor da visão, né? Hoje em dia, essa cirurgia é indolor. Indolor. É indolor. Nós fazemos ela à base de sedação e anestesia tópica. Muitos pacientes saem sem queixa nenhuma, saem falando, não senti nada, né? Hoje usamos incisões para fazer cirurgia de catarata muito microscópica mesmo. Então, assim, hoje é muito tranquilo. É uma cirurgia que dura quanto tempo? Uma catarata normal, média de 10, 15 minutos. O paciente, são minutos. O paciente sai de lá super bem. Depois de 2, 3 dias, ele já está voltando a enxergar super bem. SUS, existe o SUS? Existe, sim. Existe as cataratas pelo SUS. Inclusive, aqui em Patos, eles estão fazendo mutirões, né? A catarata ela tem que ser muito bem feita para, né, claro, os olhos... É isso que eu ia te perguntar, doutor. E existe algum problema, algum fator que pode voltar aí a catarata novamente? Não, não. Quando? Após a retirada dela, ela nunca mais volta. Temos que implantar lentes que sejam de qualidade para que não possa ter problemas futuros. Então, assim, muita gente que faz a cirurgia e... Nossa, não estou enxergando tão bem. Talvez aí materiais que são utilizados na cirurgia, né? Por isso que sempre batemos na tecla que tem que ser usado material bom, porque aquilo vai ficar no seu olho para o resto da vida. Por bons profissionais. Isso. E vai ficar ali para o resto da vida.
se você quer ter uma boa visão, temos que cuidar e usar coisas de boa qualidade. Muito bem, importante tocar nesse assunto de boa qualidade, que a gente vai usar esse último minuto para a gente falar sobre isso, que a gente vê tanto, né, doutor? O mercado, a facilidade que tem para você adquirir um óculos, seja de grau, através do mercado, né? A gente vê em lojas que não são apropriadas à venda de óculos. É importante a gente falar, sempre procurar quem tem credibilidade, sim, né? Quem está capacitado a isso. Claro, a gente sabendo onde que está procurando, lojas certas para fazer os óculos. Isso vale também, só interrompendo, isso vale também para óculos de sol, né? Às vezes muita gente sai comprando óculos de sol na lojinha aí, que esse ficou bacana, não é bem assim, isso é sério, prejudica bastante, né, doutor? Óculos solar que não tem proteção ultravioleta, a luz vai estar diretamente exposta ali na retina, às vezes até aumentando, agravando aí o contato do sol na retina, né? Então temos que usar óculos de qualidade que tenha garantia. Eu vejo muita gente, empresta seu óculos, deixa eu ver. Não, qualquer, né? E faz uma cópia do óculos, vai lá numa loja clandestina ou na própria internet, no mercado clandestino que a gente sabe, é mais barato e acaba usando, melhorou minha visão, vou ficar com esse. Isso é perigoso. Óculos de parente, óculos... Não, eu uso... Qual óculos que você usa? Eu uso óculos de fulano. Acontece lá no consultório do paciente chegar e falar, eu usei o óculos da minha irmã e ficou melhor? Todos os dias isso acontece. Isso é o que mais acontece. A gente está lá para orientar, né? Então, a pessoa tem o próprio grau, ela tem que usar o grau dela. É a mesma coisa um sapato. Ela vai usar um sapato que esteja apertado no pé dela ou esteja largo, não é o ideal. O ideal é você usar o que foi feito para você. E sempre um bom profissional. E o bom profissional como o doutor Gabriel, que é o meu, bato no peito para falar, o meu oftalmologista, está sempre salvando a gente aqui. Aonde encontra, aonde você atende, doutor? Eu atendo no IMAC, que é do Hospital Imaculada. Atendo também na Clínica da Visão. Atendo na Medic Mais, próxima à rodoviária antiga. E atendo na Mais Exames, que é em frente ao mercado municipal. Então, estou em vários pontos aí, para me achar é fácil. Mais fácil ainda é na Mais Exames, que é parceira nossa aqui. Isso. Também na Medic Mais, é só falar, viu o doutor Gabriel, diz ele que sempre participa aqui do nosso programa. Sim, o pessoal chega lá, querendo conhecer, bater um papo com o doutor, pode ficar à vontade, né? Isso. Tem nas redes sociais também, o arroba? Pode deixar aí pro pessoal. Arroba Gabriel Vilela de Queiroz, Gabriel Vilela de Queiroz. Então, você pode me achar lá no Instagram, temos informações bacanas lá para poder ir acompanhando também sobre saúde ocular. Muito bem, doutor, muito obrigado pela participação. Depois eu vou lá te visitar para fazer a troca dos graus aqui também, viu? Tá certo, muito obrigado. De quanto tempo tem que fazer a troca? Aproveita aí. O ideal é anual, no máximo 2 anos aí. Na sua idade, 2 anos é muito bom. E eu acho que nós estamos chegando perto aí. Depois eu vou te cobrar. Vou tomar aquele cafezinho e fazer a troca. Um abraço a todo o pessoal da Mais Exame Medic Mais. Pode deixar. É o doutor Gabriel Vilela participando aqui do Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo. E o doutor Thales já chegou por aqui para bater um papo com a gente. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, no canal 8.1. Estamos também no Facebook, no nosso site e no aplicativo. Quero aproveitar a oportunidade de convidar você que ainda não baixou aí no seu smartphone o aplicativo da NTV e acompanhe tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região. Participe do Mais Saúde feito junto com vocês. Para vocês, e o nosso convidado desse bloco, a gente fala com ele, o neurologista, o Dr. Thales Henrique Caixeta. É o Dr. Thales, popularmente conhecido. Meu grande amigo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Mais Saúde. Prazer, David. Um prazer, telespectadores da NTV. Sempre muito bom. E a gente vai falar de um assunto que está em alta e a gente vê a mídia, né, a imprensa de forma nacional destacando a demência frontotemporal. O que é a demência, essa demência em específico, doutor? É sempre bom tratar do tema de demência, né? Porque é uma doença que está realmente no nosso meio e causa bastante
dúvida, né, a população geral. Existem várias formas de demência, David, né? A gente tem a demência talvez mais conhecida no nosso meio, que seja a demência de Alzheimer, né? Mas você tem também um grupamento de demências que são chamadas de demências frontotemporais. Demência frontotemporal é um grupo de demências, na verdade, né, que compartilham entre si alguns achados específicos, que é a perda das habilidades sociais, a perda das habilidades de fala e também o comprometimento motor. Existem 6 subtipos para você ver como é complexo, né, de demências frontotemporais. Você tem as demências, as paralisias supranucleares progressivas, você tem as amiotróficas, as assemânticas, as agramáticas, mas de modo geral todas compartilham essas dificuldades que a gente observa. Doutor, quando a gente fala de demência, a gente fala até com certo cuidado, com certo anseio. Falar sobre demência parece, né, nos dias de hoje. Hoje está em pauta, né, devido ao Maurício Kurbrusli da Rede Nacional, está passando por esse problema, então está super em alta. Mas a demência já está ao nosso meio já há muito tempo, né? Sim, por exemplo, no caso específico das demências frontotemporais, elas foram descritas inicialmente no século XIX, em 1892. Teve um pesquisador que chamava Arnold Pick. O Arnold Pick já tinha, no século passado, observado que alguns pacientes em necrópsias, né, apresentavam, eles chamavam antigamente de um quadro de depressão delirante. Esses pacientes tinham alterações de humor, alterações de habilidades sociais. Esses números vêm crescendo, doutor, ou sempre manteve? Sim, na verdade está crescendo, por um básico detalhe, David. E por quê? A população está envelhecendo. Então, o que acontece, né? Hoje, a humanidade ela desfruta de mais recursos médicos, de mais recursos de tratamento. Então, as pessoas têm uma sobrevida maior, uma nutrição melhor. Com o envelhecimento, né, vem surgindo cada vez mais casos de demência. Na verdade, a tendência, inclusive até o ano de 2050, é os casos, inclusive, dobrarem, né? O perfil populacional está mudando. Até a década de 70, o Brasil era um país de jovens. E hoje, a nossa curva populacional, se a gente for lembrar as aulas de geografia, né, a gente vai lembrar que a curva da população do Brasil não é mais uma pirâmide onde você tinha poucos idosos. Hoje você tem um número cada vez maior de idosos e também das doenças que estão associadas ao grupo etário. Falando de idosos, mas é só a terceira idade que é afetada com a demência? É a partir de que idade que pode se diagnosticar, aparece aí os sintomas, doutor? David, esse que é o tchan do negócio. Até teve os 30 anos do tchan ontem, né? O tchan, essa palavra está em moda. Então, o que acontece? A demência frontotemporal, a demência que pode surgir em pacientes jovens. Esse que é o principal, talvez, ponto que diferencia, por exemplo, da doença de Alzheimer. Né? Nas demências frontotemporais, pelos mecanismos da gênese dela, é uma doença que aparece na faixa dos 40, 50 anos de idade. Quanto mais precoce uma demência, mais você espera de comprometimento. Então, imagina uma demência que surge numa pessoa de 50 anos, que depois de 10 anos, ela vai ter, por exemplo, uma alta dependência dos familiares. Essa é a questão que envolve as demências frontotemporais. Você tem uma pessoa que está na fase mais produtiva, né, cuidando do seu trabalho, da sua firma, e aparece com um diagnóstico desse que, em determinados casos, pode ser arrasador, né, para as famílias. E isso vai aparecendo devagarzinho ou vem de um dia para o outro? É rápido a ascensão, esse agravamento? Como é que a gente percebe isso? David, essa talvez seja uma dificuldade do diagnóstico, porque quando começa, frequentemente é confundido com outros tipos de doenças, por exemplo, a depressão. Então, por exemplo, quem começa com a demência frontotemporal, dependendo do subtipo, às vezes tem alterações comportamentais. Então, a paciente fica mais quieta, mais recluso, ou não quer conversar, você acha que a pessoa está mais triste, às vezes confunde com depressão. Em média, esses pacientes têm um retardo do diagnóstico de suas condições e,
em torno de 3 anos, até alguém falar assim, opa, isso não é demência, isso é uma alteração cognitivo-comportamental. Vamos investigar? Outra coisa que é frequente é o que é? Às vezes achar que a pessoa está desenvolvendo outros transtornos psiquiátricos. Que são muitos, cada vez mais. Né? Vou te dar um exemplo. Sim, fica à vontade, doutor. Ansiedade. Então você pega, a pessoa fica mais irritada, às vezes mais agressiva, os familiares acham que aquilo lá pode ser, por exemplo, um quadro ansioso, e não, são alterações comportamentais. E isso é frequente, infelizmente, essa confusão, né? Porque parece realmente outros distúrbios, né, da esfera neuropsiquiátrica. E como que é feito esse diagnóstico? Como que a gente percebe essa diferença? Somente pelos profissionais? David, o diagnóstico em específico da demência frontotemporal é um diagnóstico que é baseado em critérios clínicos e de imagem. Então, você tem exames que são de rastreio. Então, você suspeita do quadro demencial, você tem exames que são de rastreio, né? O mais conhecido, né, até de domínio público, é o Mini-Mental, né? Quem tem a oportunidade de ir no consultório, né? A gente faz perguntas, essas perguntas são questionários pré-concebidos. Quando esses questionários pré-concebidos eles não são respondidos a contento, se faz a investigação por imagem. O principal meio diagnóstico utilizado no nosso meio é a ressonância magnética, que vai mostrar uma atrofia, aí que chama de demência frontotemporal, porque você tem uma atrofia, né, dos lobos frontais na região anterior da nossa cabeça e dos lobos temporais, mas também outros exames, né? Você tem cada vez mais em voga os exames com radioisótopos, né? Você tem, por exemplo, o PET-CT, o PET-scan, as ressonâncias funcionais, então vários exames podem ser utilizados. Com o profissional, o que a gente fala aqui, a gente bate nessa tecla, levanta essa bandeira, sempre importante você ir ao bom profissional e a gente vê aí a tecnologia a favor cada vez mais, né, doutor? Sim, David, a tecnologia joga a nosso favor, mas o principal é o que vocês estão fazendo, que é o quê? O trabalho de saúde pública. Não adianta nada, né? Por exemplo, você ter meios diagnósticos modernos, profissionais capacitados, se a gente não bater na tecla da prevenção e, sobretudo, na tecla de fazer as pessoas falar assim, olha, eu tenho um familiar que tem um quadro assim parecido, ele não sabe nem o que é. Eu vou pensar nisso. Então, divulgar, né, falar, debater, é o que a imprensa, sobretudo a NTV, proporciona. O doutor falou sobre prevenção, né? A palavra tão forte, demência, hoje, como quando me passaram a pauta, eu até assustei, né? Forte, a gente tem um certo receio em falar sobre isso, mas é importante, né? Quando se fala de saúde, principalmente, todos os tipos de saúde, mas a saúde mental é muito importante nos dias de hoje. Prevenção, doutor, você disse sobre prevenção. Tem como prevenir a demência? David, não. Tá? Eu vou ser talvez um pouco enfático. Existem determinadas demências, por exemplo, as demências frontotemporais, que você cursa com alterações genéticas, né, que elas são deterioradas ao longo do tempo. Então, você nasce com uma predisposição, uma alteração genética, e outras alterações genéticas ao longo do tempo colaboram para que essa doença se desenvolva. Então, vou te dar um exemplo. Isso é uma epigenética. Né? Então, você pega a demência frontotemporal, por exemplo, a doença de Alzheimer, até o próprio Parkinson. Os pacientes que bebem, que fumam, que usam drogas, pacientes que são hipertensos, que têm um risco maior de desenvolvimento de doenças cerebrovasculares, esses pacientes, diabetes mellitus é um fator de risco elevadíssimo, né? Obesidade, alcoolismo. Então, são todos fatores que corroboram para que os indivíduos possam sofrer alterações epigenéticas, alteração de genes que talvez promovem uma proteção de determinado sítio do nosso DNA que não seja bom, né? Aí esse sítio de DNA que não seja bom perde a proteção, começa, né, a provocar uma série de transtornos, inclusive então, as demências. Só a saúde, os cuidados primordiais mesmo, né? Prática de atividade, uma boa alimentação e direto, né, ao profissional, fazer os exames de rotina, isso é sempre importante, David, o básico. A gente está tratando do grupo de doenças hoje que é mais pesquisado no mundo, né? Hoje, para você ter uma ideia, são gastos em pesquisa na ordem de 2
bilhões de dólares ano na pesquisa, né, de tratamento, por exemplo, para a doença de Alzheimer, para as demências vamos falar sobre frontotemporais. isso no próximo então, bloco. O que acontece? O tratamento é caro, né? O tratamento é caro, nem sempre o tratamento tem um bom resultado. Por exemplo, na demência frontotemporal, não existe medicamento específico, né, para se tratar a demência frontotemporal. Aí você fala assim, gente, mas como é que eu vou tratar meu familiar? Eu tenho uma paciente em casa que tem um quadro, às vezes, depressivo grave. Eu tenho um paciente em casa, às vezes, que está com agitação, agressividade, necessita de cuidado o tempo inteiro. Você trata com sintomáticos. Então, você tem medicamentos que você pode, por exemplo, tentar estabilizar o humor. Você tem medicamentos que você pode tentar diminuir a agitação psicomotora, melhorar a qualidade do sono, melhorar a parte motora, que os pacientes podem desenvolver comprometimento motor. Então, você entra, entendeu, nessa seara de entrar com sintomáticos. Então, é a prevenção sempre a melhor solução. Sempre e contar com genética boa. É verdade. Vamos lá, então, vamos girar para o nosso rápido intervalo. Vamos falar de Alzheimer também aqui, daqui a pouquinho aqui no Mais Saúde, que volta já já aqui na tela da NTV. Ok, está de volta o Mais Saúde aqui no canal 8.1 na NTV, sempre ao seu lado, trazendo informação, qualidade de vida. Estamos recebendo nesse último bloco, a gente continua com ele, o Dr. Thales Henrique Caixeta, o Dr. Thales, que é neurologista. A gente falou sobre demência. Vamos começar esse bloco falando da diferença entre o Alzheimer e a demência. É muito interessante falar de quais são as diferenças, né? Então, por exemplo, o paciente com Alzheimer clássico, você não vai ter um paciente com agressividade, com alteração de humor, você não vai ter um paciente com labilidade emocional. Geralmente, o paciente com Alzheimer, ele vai começar com aqueles pequenos esquecimentos, né? Então começa a esquecer, né? Esse é o sintoma principal do Alzheimer, o esquecimento? Sim, mas o que leva, na verdade, o diagnóstico, David, não é o fato de esquecer a chave, esquecer a carteira, deixar a porta às vezes aberta e não trancar. É esquecer, entendeu, coisas que são fundamentais para o nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. Sim. Você é apresentador de TV, você está habituado a ligar o computador, fazer uma leitura, se arrumar de forma adequada, vem para a televisão, apresenta. A pessoa com quadro demencial, o que acontece? Ela esquece de fazer essas coisas que são do cotidiano. Então, seria a pessoa, por exemplo, que levanta, aí muda o comportamento, por exemplo, passa a andar mal trajado, passa a chegar, às vezes, na redação, por exemplo, não sabe como é que liga o computador. A pauta, o que é pauta? Você está entendendo? São coisas que são do dia a dia. Esse é Alzheimer. Isso no caso do Alzheimer. E a partir de que idade o Alzheimer, é diagnosticado? Teoricamente, pode comprometer, depois dos 30 anos, existem casos descritos de Alzheimer, mas frequentemente o Alzheimer clássico é após os 70 anos de idade, né? Você tem os pacientes que vão começar a apresentar os sinais, os sintomas que são compatíveis. No caso das demências frontotemporais, essas que nós estamos discutindo, isso é bem mais precoce. Então, você pega uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, vamos supor, a pessoa que é mecânico, o cara trabalhou a vida toda como mecânico, sabia desempenhar as funções dele. De repente, ele esquece como é que faz que trabalha como mecânico. Ou, às vezes, a pessoa que tinha, por exemplo, o hábito de sair, de conversar, de rir. De repente, essa pessoa muda completamente. Você está entendendo? Isso agregado a sintomas, às vezes, motores, né, que a gente observa, alterações de sono, porque a gente tem os sintomas que são, por exemplo, relacionados à parte neurológica, mas você tem sintomas não neurológicos. Isso é uma grande questão, por exemplo, que a gente observa nos parkinsonianos, né? Então, você pega as alterações comportamentais, as alterações de memória e essas alterações, digamos, não neurológicas observadas em outros sistemas, né? Você chega a um diagnóstico sindrômico, e esse diagnóstico sindrômico leva, possivelmente, a um diagnóstico de uma demência do padrão frontotemporal, como a gente observa no Bruce Willis, no Maurício Cubruzzi. Que a gente tem acompanhado aí em rede nacional, é por isso que a gente traz aí esse assunto aqui no Mais Saúde. Bom, e existe um tratamento para o Alzheimer? Existe a cura do Alzheimer, doutor? Essa pergunta ela é interessante porque ela pode mudar a resposta diariamente.
como a gente estava conversando aqui, que bom, né? Offline, que bom que possa mudar, né? A doença de Alzheimer hoje talvez seja a doença mais pesquisada, né, pelos meios científicos. Gasto em torno de 2 bilhões de dólares em pesquisas. Recentemente, David, foi lançado nos Estados Unidos o primeiro medicamento, né, para se tratar a doença de Alzheimer. De fato, né, a gente tem vários medicamentos no mercado que hoje são utilizados, sobretudo, são os colinérgicos, né? A gente não vai citar nome, marca, mas são medicamentos que são colinérgicos, que na prática fazem o quê? Estimulam aqueles grupos neuronais, né, que estão ainda vivos, ativos, a funcionar melhor. É como se você desse, digamos, um dopingzinho, você entendeu? Para a pessoa tentar funcionar um pouco melhor. Mas a doença, ela continua progredindo com os tratamentos atuais. Esse novo medicamento que saiu nos Estados Unidos, não, ele age na via do adoecimento. Então, ainda é algo que é fora, né, de condições para a gente, né? Um tratamento anual com esse fármaco hoje é estimado por volta de $100 mil ano, né? Então, ele não está ainda, né, aprovado no nosso meio, na nossa legislação, mas a gente espera que no futuro... Mas que bom que o ser humano está aí, né, se esforçando para... Sim, David, a gente tem que pensar, por exemplo, vários fármacos, né, que hoje são utilizados, né, principalmente relacionados à pesquisa biotecnológica, né? Então, por exemplo, os imunobiológicos, os anticorpos monoclonais, né? No caso, o medicamento é um anticorpo monoclonal. Vários desses fármacos, quando chegaram no mercado há 5, 10 anos, custavam cifras similares. E hoje, por exemplo, eles podem ser adquiridos no nosso meio, né, por valores ainda relativamente caros, mas nada, por exemplo, inacessível, talvez, à população. O papel importante dos serviços, né, de saúde pública, né? Graças a Deus, né, a gente tem que parabenizar, inclusive, a Gerência Regional de Saúde, né, todos os entes que estão relacionados ao SUS, por exemplo, aqui da nossa região, há o subsídio desses fármacos, né, para os nossos pacientes. Né? Quando esses pacientes recebem realmente esse diagnóstico, aquelas pessoas que não têm condição têm como, né, recorrerem, né, a essas estratégias de tratamento. Falando do SUS, a gente acompanhou também aí mais um grande nome aí da televisão que recorreu ao SUS, que é o Faustão, né? Então, sim, o SUS funciona. Sim, e assim, quando você vê o Faustão, né, o Fausto Silva, um cara multimilionário, famoso, reconhecido, aquele discurso dele, né, mostra assim, a humanidade, a temência a Deus, e ele precisou recorrer ao SUS. Não adiantou, por exemplo, né, a questão econômica. Entra numa fila de transplantes, né, que é única, e a gente torce, né, porque ele possa se rapidamente poder ser operado. Não só ele, mas para todos que enfrentam, né? Sim, todas aquelas pessoas, né, a gente costuma conviver. Eu tenho, inclusive, um paciente no Hospital Imaculado Conceição, eu brinco muito com ele, eu não vou citar o nome dele, mas eu costumo chamar ele de atleticano. Né? E ele é uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, e ele está na fila do transplante cardíaco, e ele está nessa mesma fila com o Fausto Silva. Então, assim, você precisa, entendeu, dar apoio, você dá carinho e dá, sobretudo, né, perspectiva para a pessoa poder melhorar. Isso é importante. Ô, doutor, no caso da demência, a gente falou sobre prevenção. No caso do Alzheimer também são os mesmos critérios adotados para a prevenção? David, sim. Mas talvez o Alzheimer tenha uma diferença importante. O Alzheimer, digamos que algumas famílias têm a predisposição genética para desenvolver Alzheimer. Por que uns desenvolvem, outros não desenvolvem? Né? Primeiro, carga genética, e segundo, hábito de vida. Então, você pega uma família que tem as alterações genéticas, né? Por exemplo, mutação da proteína E, tem várias, não cabe a gente entrar nesses detalhes, mas você pega um indivíduo, tem a mutação genética, o cara bebe, o cara fuma, entendeu? Vai desenvolver de forma mais fácil. E nos casos das demências frontotemporais, talvez não. Como são mais precoces, o papel genético ele é mais preponderante. Então, você pode pegar indivíduos, às vezes, que são atletas, nunca beberam, nunca fumaram, e às vezes desenvolver esse tipo de patologia. Então, essa talvez seja a diferença. O Alzheimer, você pode talvez prevenir muita coisa e viver bem, mesmo às vezes tendo uma genética, às vezes desfavorável, ou mesmo desenvolver numa fase mais tardia.
Depois do feito e concluído o diagnóstico do Alzheimer, quais são os cuidados, principalmente, vamos falar direto com o pessoal que está nos acompanhando aqui no programa, que os familiares, as pessoas próximas têm que ter, tanto para quem tem aí a demência já diagnosticada, né, em tratamento, e o Alzheimer. Quais são os principais cuidados, as dificuldades que devem existir, doutor? Sobretudo amor. Se você não cuidar dessas pessoas com amor, elas não vão ter melhora. Lembrar que a doença de Alzheimer, né, seja a classe social, o credo, a religião, é difícil para toda a família e essas famílias precisam de ter muito suporte. Não é só o paciente que adoece, a família às vezes adoece, a rotina familiar muda. Então, o Alzheimer é uma doença que é de tratamento multiprofissional e não é só multiprofissional, não é só o paciente. O que seria? Vamos explicar para o pessoal lá de casa. Multiprofissional. Basicamente, né, o paciente com Alzheimer, ele precisa ter um neurólogo? Sim, ele precisa ter um neurólogo, ele precisa ter um bom clínico, ele precisa ter um bom geriatra. As complicações que às vezes eles vão ter não são complicações neurológicas, às vezes são pneumonias, são infecções urinárias de repetição, o paciente às vezes padece por uma diarreia, né? Falta às vezes, por exemplo, uma hidratação de forma adequada. Esses pacientes, por exemplo, que desenvolvem quadros de pneumonia de repetição, precisam de acompanhamento com fisioterapeuta respiratório, acompanhamento com fonoaudiólogo. Esses pacientes precisam de ter os cuidadores, né? Um grande abraço a todos aqueles que são cuidadores aqui em Patos, né? Precisam de ter cuidadores que são treinados e que sejam empáticos, que é essa palavra, empatia. As pessoas precisam ter empatia com quem é demência. Outra classe importante falar são os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas. Né? A gente vários falou aqui no programa, ocupacionais, os nutricionistas. Você tem, por exemplo, vários pacientes que têm uma dificuldade enorme, David, para poder alimentar. Seja por dificuldade de deglutição, né, por doença avançada, mas por mudança comportamental, tem pessoas que desenvolvem tanto no Alzheimer também. O Alzheimer, sim. Mas o que acontece? Esse paciente ele precisa ser cuidado por vários profissionais. E essas pessoas precisam ter acesso a esses profissionais. E essas famílias precisam de apoio. Você tem casos, por exemplo, assim, que são trágicos, né, de pessoas, por exemplo, que têm Alzheimer e não têm filhos, às vezes não têm familiares. Quem vai cuidar desses pacientes? Graças a Deus você tem as instituições, né, aqui em Patos, né, a Casa das Meninas, um grande abraço às irmãs, né, a Vila Padre Laú. Você tem várias pessoas que prestam serviço. Mas o amor é fundamental, né? O amor é fundamental. Então, que bacana, que gostoso ouvir isso. Ser empático, cuidoso, sobretudo aquele com demência, é essencial. Uma orientação que eu dou frequente... Sim, fique à vontade, doutor. Orientação frequente. Às vezes o paciente entra em quadro de agitação noturna. A gente chama de confusão crepuscular. Então, o período da noite é o mais difícil, David. Entendeu? A pessoa agita, anda, quer sair. Pega essa pessoa, senta do lado, abraça, conversa. Não adianta você ficar dando medicamento para dormir, medicamento sedativo. Você tem que cuidar de forma, entendeu? Que essa pessoa possa diminuir aquele nível de agitação, entendeu? Que depois ela vai dormir. Bacana, que importante ouvir isso. O amor sempre prevalece. Doutor Tales, sempre é um prazer recebê-lo aqui, cheio de informações. É uma aula para a gente toda vez quando o doutor vem aqui no nosso programa. Obrigado pela contribuição. Não vou falar nem participação, mais uma vez. Contribuição aí para a saúde melhor de toda a sociedade. Onde te encontra? Como é que faz? É fácil. David, a gente trabalha aqui em Patos, né, no Hospital Imaculada Conceição, no Hospital Vera Cruz, né, a gente está à disposição, né, de toda a comunidade. E da NTV também, sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. E tem o arroba lá do Dr. Tales também, torcedor do Mamoré, torcedor do Sapão. Eu costumo colocar no meu currículo, né, eu coloco no meu currículo lá, né, que eu sou médico neurocirurgião, trabalho em tal lugar, residência em tal lugar, mas eu gosto sempre de colocar assim, médico do Esporte Clube Mamoré de 2000 e tanto a 2019. É isso. E um grande abraço para o doutor Alexandre, que hoje é o médico atual, e conte com a nossa colaboração. Muito bem, é isso. Tudo de bom, obrigado mais uma vez. Segura aí, doutor, porque a gente vai chamar lá o nosso telejornal. Mas antes eu quero agradecer a você aí de casa, muito obrigado pelo carinho, pela sua participação e a enorme audiência. Saúde sempre, até o próximo programa.